Olá, pessoal do sexto ano. Vamos então para a nossa última parte, falando aqui já da parte das ametropias, que são aquelas dificuldades de visão. E agora a gente vai falar da hipermetropia, que ela é caracterizada pela maior dificuldade em enxergar objetos próximos. Então aqui a gente tem uma visão normal, né? Que a pessoa está observando um objeto normalmente. A pessoa que tem hipermetropia não consegue enxergar os objetos que estão próximos. Consegue enxergar longe normalmente, mas o que está próximo tem dificuldade, né? O que acontece com um olho que tem hipermetropia? Então, olha lá, esse tipo de ametropia pode ocorrer quando há um ligeiro encurtamento, agora olha lá, ó, do olho, ou quando as lentes oculares são pouco convergentes, essas duas. Ou o olho é menor, ou as lentes aqui são pouco convergentes, né? Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. Sem a utilização do processo de acomodação visual, a imagem ela vai ser projetada atrás. E aí aqui na frente a gente não vai ter uma imagem nítida, vai ter um borrão. Além disso, mesmo com a utilização do processo de acomodação visual, a imagem ela é formada, né, se forma atrás da retina, né? Vamos lá. Qual tipo de lente? A lente de borda fina, porque você vai ter lá os raios de luz chegando, né? Quando chega na lente, eles convergem, as duas lentes convergem mais um pouco e trazem a imagem que estava aqui atrás para o local correto, que é na retina, tá? Então, problemas de enxergar perto, convergente, ou seja, a lente de borda fina, tá? Vamos completar aqui, ó. A hipermetropia é corrigida com a utilização de lentes convergente. Podemos justificar isso de dois modos. O olho hipermétrope é, em última instância, pouco convergente. Logo, utiliza-se uma lente convergente para aumentar sua convergência. Com o hiper, Como o hipermétrope tem maior dificuldade para enxergar de perto, a lente convergente leva o objeto para longe, certo? Então é isso que acontece. E aí a gente entra aqui já na retinha final, olha lá, seus hipermétropes não enxergam bem de perto, porque muitos utilizam óculos para ver de longe. O que acontece quando um hipermétrope observa um objeto distante e sem se valer do processo de acomodação visual? Né? É uma pergunta. Como seu olho é pouco convergente, a imagem desse objeto se forma depois da retina. Para conseguir, né, visualizar esse objeto nitidamente, a musculatura ciliar atua tornando o cristalino mais abaulado, curvado, ou seja, né, mais convergente. Por isso, muitos hipermétropes conseguem enxergar objetos distantes nitidamente. No entanto, a permanência da acomodação dessa musculatura por muito tempo pode lhes causar dores de cabeça, o que os obriga a utilizar óculos o tempo todo, seja para perto, seja para longe. Então é por isso que acontece aí essa questão, tá? De quem tem ali, ó, por que eles têm que enxergar para longe, né? Se é o problema deles é de perto, por que tem que enxergar, por que tem que usar para longe? Por causa que com o tempo, né, você vai criando aí dores de cabeça e vai obrigar então o uso do óculos. A penúltima aqui, a metropia, é a presbiopia. Ela é conhecida como doença do braço curto ou da vista cansada, tá? Em geral ocorre com a idade, pois é provocada pelo enrijecimento do cristalino e pela perda da capacidade de contração dos músculos da musculatura ciliar, ou seja, ocorre uma redução então do poder de acomodação, né, visual dos olhos. Então, para visualizar objetos próximos, as pessoas que com presbiopia não conseguem uma curvatura ideal do cristalino e precisam fazer o quê? Um grande esforço para acomodação visual. Esse problema ele se manifesta na maioria das pessoas a partir dos 40 anos de idade e os sintomas são de cansaço visual e cefaleia, que é dor de cabeça, tá? Um comportamento interessante das pessoas que estão começando a ter problema de presbiopia é que elas procuram afastar cada vez mais, né,
os objetos dos olhos na tentativa de ter a na tentativa de focalizá-los, né, para visando melhorar aí a leitura ou a visão dos objetos. Por apresentar então o mesmo sintoma da hipermetropia, que é aquela dificuldade de enxergar perto, a presbiopia também pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes. Se o presbíope também for míope, por exemplo, que ele não consegue enxergar longe, faz-se necessária a utilização de lentes bifocais ou multifocais, né? Essas lentes são composições de 2 ou mais tipos de lentes, e se houver uma linha divisória entre os 2 tipos de lentes, elas são chamadas de bifocais. Então é isso aqui, ó. Eu tenho, opa, deixa eu apagar aqui, tentar fazer uma linha reta, né? Eu tenho uma lente, vou só fazer um desenho aqui, ó. Se aparecer uma marca dentro da lente, para diferenciar lente de longe e lente de perto, né, nós chamamos de bifocais. Se não houver, se eu tiver a lente e essa mudança for gradativa, tá? Nós chamamos de multifocais. Então, nós temos aqui a bifocal, a multifocal, porque daí a mudança ela é gradativa. Isso que acontece. Por exemplo, falei para vocês, né? Eu já tô com um pouquinho mais aí de 40 anos, então significa que eu já começo a sentir essa dificuldade da presmiopia, né? E já num exame de oftalmologista, né? Num oftalmólogo, já me falaram que a próxima vez que eu for trocar o óculos, provavelmente eu vou ter que colocar essa adaptação para os objetos próximos. Mas eu não tenho dificuldade para longe e nem para perto. O meu problema é o próximo, é o astigmatismo. Então, além da questão do astigmatismo, né, eu vou ter que usar esse ajuste para perto, porque cada vez eu vou esticando mais o braço para poder ler ali, né, o material, né, durante as aulas e assim por diante. Então, eu já estou percebendo isso, né, no meu cotidiano. E o que eu realmente tenho é o astigmatismo, né, que olha lá, ó, o astigmatismo ocorre quando a córnea apresenta irregularidade na superfície. Em muitos casos, a córnea, em vez de ser esférica, que é essa aqui, ó, redondinha, ela é meio aqui, ó, ovalada. Então, a minha córnea, ela é um pouquinho ovalada. Como o olho com astigmatismo tem raios de curvatura distintos em diferentes, né, direções, os raios de luz não chegam todos ao mesmo ponto da retina. Por isso, muitos astigmatas, eu sou uma astigmata, não enxergam nitidamente objetos distantes ou próximos. Então, o meu problema não é só longe ou só perto. O meu problema é enxergar tanto longe quanto perto, né? E agora a questão da presbiopia que está surgindo. Então, eu tenho problema, por exemplo, de visualizar linhas horizontais ou verticais ou oblíquas, né? Confundindo assim, por exemplo, símbolos como o H, o N, a letra M, o número 8, o número 0. Então, aí eu tenho essas dificuldades. E eu já uso óculos há muito tempo, né? Por causa do astigmatismo, agora eu vou ter que fazer ali o ajuste por causa da presbiopia. E aí, então, olha lá, para a gente encerrar, o que a gente tem que ter em mente? Que o hábito de coçar os olhos pode deformar ainda mais a córnea, agravando o problema. Então, né, pessoas que ficam coçando muito o olho. Para corrigir o caso do astigmatismo, utiliza-se lentes especiais que compensam a assimetria da curvatura do olho, né? Então, esse que é o tipo de lente que eu uso. E o que eu queria falar com vocês era isto, e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau.